O que são anjos? Acho que a gente pode começar com uma passagem que traz uma boa definição. Vamos deixar o próprio texto bíblico nos dizer. Em Hebreus 11, verso 13, diz o seguinte: Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não. Não, são todos eles espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então aqui a gente tem uma boa definição de que são anjos. São espíritos ministradores enviados para o serviço Sim. em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, Não, essa é uma definição bem básica assim, do que seriam anjos. Né? dentro dessa explicação, a gente precisa dizer, primeira coisa, eles são seres criados. Criados. Então eles não são eternos, né? A Não. gente precisa entender que aqui o Senhor os formou, o Senhor os criou, assim como criou os homens, Deus também criou os anjos. E aí a gente vai ver que existem algumas diferenças entre nós e eles, etc, etc. Nós somos um pouco menor do que eles. Existem algumas características que são pertinentes a eles e que não são pertinentes a nós, mas essa é a primeira coisa que você precisa entender. Eles são criados. Exatamente. Não são seres eternos, né? Isso. Porque quando a gente fala de eternidade, É pra Deus trás e pra é frente, né? eterno, a gente fala justamente isso. Tem uma eternidade passada, uma eternidade futura, né? A gente terá uma vida eterna e tudo mais, mas a gente não tem uma vida eterna Para trás. Né? para trás, pregressa. Assim como os anjos, né, também. Eles Os foram anjos, criados eles assim não, como nós. eles têm começo, né? Eles têm Deus começo. não tem começo. A eternidade não tem começo. Exatamente, Né? exatamente. Eles podem chegar até o final, eles vão até a eternidade agora, mas eles tiveram um começo. Alguém teve que os criar. Assim como nós, né? Assim como nós. Nós vamos passar a eternidade com o Senhor, essa é a promessa, né? Exato. Mas nós tivemos um começo, É. né? Aí quem reside é a nossa não eternidade. E para não ficar dúvida quanto à criação dos anjos, eu até anotei uma passagem aqui, Salmo 148, verso 2, que vem dizendo o seguinte: Louvai-o, todos os seus anjos, louvai todas as suas legiões celestiais, louvai a lua, louvai as estrelas, louvai o Senhor, né? E aí no verso 5, louve o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Quem que foram criados? A lua, o céu, as estrelas, os anjos, todos eles têm que louvar o Senhor, porque o Senhor mandou e eles foram criados. Assim como nós, assim como a terra, o Senhor disse, haja luz e houve luz, e assim o Senhor foi criando, a mesma coisa o Senhor fez com os anjos, aqui que a palavra está dizendo, mandou e eles vieram a existir. Colossenses 1,16, Paulo também acrescenta que tudo que é visível e invisível foi criado através de Cristo e por Ele. E por ele. Então é interessante a gente entender isso, porque no final ele vai dizer, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Para deixar claro que todos os seres celestiais, todos os seres celestes, tudo que a gente conhece e a que a gente ainda não conhece, foi criado pelo Senhor. Isso. E aí acho que é interessante talvez a gente entrar agora no momento do quando eles foram criados, né? Isso. Aí é uma boa pergunta. É uma boa pergunta porque assim, não tem claro na palavra de Deus assim quando eles foram criados. Tem algumas pistas, né? A gente Sim. consegue ver algumas pistas nos textos que dizem respeito à criação. Por exemplo, lá em Gênesis 2, capítulo 1 vai falar: assim pois foram criados, não foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Então, a interpretação aqui que muitos teólogos trazem que quando se fala dos exércitos do céu, estava falando da criação dos anjos. Ou seja, tem pistas de que os anjos foram criados No mesmo momento da no criação. mesmo momento da criação. Também vemos em Êxodo 20, 11, falando sobre a criação, fala: em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou, né? Não foi somente a terra, o mar e tudo que neles há, mas os céus. E também não somente tipo céus corporeamente, fisicamente, né? Então dá pistas de que pode ter ocorrido o momento da criação dos anjos foi durante a criação da terra que nós Esse questionamento do pastor conhecemos. Ricardinho é porque uma dúvida que surge quando começa o livro de Gênesis, tem a criação, e quando surge a queda do homem, Satanás ali já estava, né? E a gente não vai falar hoje sobre demônios, hoje é sobre anjos, mas trazendo, e a maioria das pessoas sabe, né? Satanás era um querubim que caiu, né? E essa é a história de Satanás, né? E como ele lá já estava, ou seja, os anjos já tinham sido criados, né? Toda essa estrutura já existia no momento do Éden. E a gente também não sabe quanto tempo demorou para o homem cair, né? Sim. A gente sabe, no verso
até o verso 2 você tem a criação, no verso 3 conta a história da queda. Passou 1 ano, 2, 3, 10, a gente não sabe quanto tempo passou até exatamente. Adão cair, né? Existe, a gente tem assim, a probabilidade é muito maior que tenha sido durante a criação, Uhum. né? Sim, os anjos. Seja no primeiro dia, onde Deus criou os céus, e aí depois criou a terra, e na terra tinha caos, mas no céu não tinha mais caos. Então, se a terra era inabitável, o céu já era diferente da terra, porque ele já estava habitado por anjos, a gente não sabe. Uhum. Ou se realmente foi no final do sétimo dia, no sexto dia ali, onde ele fez céus e terra e tudo que neles há, e ali fazendo sentido a criação dos anjos que estão ali habitando agora o céu. É interessante a gente entender também que nós, apesar de nós estarmos dizendo sobre a criação deles, nós estamos dizendo que não existe hoje uma necessidade de você ficar desesperado quanto a isso. Por quê? Porque não faz tanta diferença assim para nós. Nenhuma. Entende o que eu estou dizendo? Zero. Não vai criar um debate em cima disso. Porque de Gênesis capítulo 1 para Gênesis verso 1 e a Verso Bíblia do 2, verso 2, tem um exato. gap, não tem. Faz isso, irmão. Nós estamos dizendo aqui só para você ter uma ideia, para você ter um panorama geral, mas com certeza foi durante a criação. Se foi no minuto 1, no minuto 100, foi dentro da Não, criação. e que com certeza foram criados. Isso é o mais, É, isso é o mais fundamental. importante. Mais Exato. Esse é o fundamental e o pilar fundamental. Que eles Exato. são seres espirituais que foram criados, assim como nós. No Exatamente. reino material aqui, vamos dizer, também fomos criados. Esse é o ponto fundamental. ah, ah, ah.